Escuta, meu irmão, esta mensagem que o Mestre envia com amor. É luz iluminando tua romagem pelos caminhos da dor. Perdoa quem te ofende e calunia. Esquece todo o mal e encontrarás alegria. Perdoar sem impor humilhação é ter Jesus no coração. Perdoa com sinceridade e encontrarás felicidade. Perdoa com sinceridade e encontrarás felicidade. Transforma o ódio em amor, o espinho em perfumada flor. Segue na vida sempre amando e ao inimigo perdoando. Segue na vida sempre amando e ao inimigo Convidamos agora o nosso irmão Alain para a exposição da noite e desde já agradecemos mais uma vez. Obrigado, Alain. Boa noite. Satisfação poder estar com vocês de novo aqui para trocar algumas ideias sobre umas passagens evangélicas, sobre a doutrina dos espíritos, sobre a filosofia, de uma forma geral, né? Hoje eu estou com uma voz um pouco mais grave do que de costume, né? Então, estou imitando aqui o Domingos, vou fazer um dueto com ele até o final da noite. Mas eu espero que vocês usem de misericórdia comigo, usem de bastante paciência, tolerância, indulgência, para que a gente possa ter uma boa noite de prática, né? Eu falo teoria, vocês fazem a prática de perdoar. Então, agradeço a atenção e rogo aos irmãos a assistência, né? Que vocês possam me assistir daí com as vibrações positivas, para que a gente possa ser claro, para que a gente possa se fazer compreender, que as palavras saiam com naturalidade, sejam bem interpretadas, bem recebidas por todos, para que não haja ruído na nossa comunicação, que a minha vontade é exteriorizar aquilo que eu compreendo do tema, e eu espero que os irmãos compreendam da mesma forma, ou de uma forma que seja produtiva a todos. E se houver essa assistência, facilita bastante o nosso trabalho, porque a assistência espiritual não falta, né? Sempre estão presentes, ocupados com a gente, preocupados e nos auxiliando intensamente. A minha proposta dessa noite foi fazer algumas reflexões sobre a vida em si, como uma maneira de se viver, e vou desaguar num tema evangélico que nós vamos ver já já e que se relaciona bastante com a música que o Domingos cantou. Do que eu estou falando? Eu estou falando o seguinte, muitos de nós hoje acordou empolgados com o dia do jogo, na expectativa, alguns deixaram de
de fazer os afazeres costumeiros, desviaram a sua rotina, desviaram os seus hábitos, torceram de frente ao televisor, se estressaram até o final do segundo tempo, né? Até que houve o alívio na hora do gol. E, ao final disso, comemoraram com familiares, seja qual foi a postura, o fato é que foi um dia diferente. Para a maioria das pessoas, foi um dia diferente. Aí, a minha dúvida, o que surgiu das reflexões é: o fato de o dia ter sido diferente hoje, significa que ele foi melhor? Né? Então, essa é a nossa dúvida. Porque o fato de ter sido diferente não necessariamente implica dizer que ele tenha sido melhor, ou também não quer dizer que ele foi pior. Pode ter sido do mesmo patamar, mas o fato é que ele foi diferente. E isso é uma questão para além de filosófica, porque a verdade é que toda a filosofia se baseia na resposta a essa pergunta, né? Se a gente for pegar a história da filosofia, nós vamos perceber que todo o surgimento em si da filosofia foi responder algumas questões, né? Dentre as quais, qual a vida que vale a pena ser vivida? Qual tipo de conduta que é adequada, que vale a pena para que nós, encarnados, vivamos? Isso daí é algo que a humanidade se preocupa há muitos anos, há muito tempo. E a base do pensamento filosófico está em responder ou propor soluções, propor modelos de comportamento que atendam a essa resposta. Se a gente for pegar na história da filosofia, até mesmo pré-filosofia, na época da mitologia, a gente vai ver que o pensamento grego, o pensamento mitológico, ele vai dizer mais ou menos: olha, não se preocupa muito com a vida que você vai ter, não, porque você não tem nenhum livre-arbítrio. O seu destino é dominado, é dirigido pelos deuses. Os deuses comandam o seu destino. O máximo que você pode é encontrar o seu papel, encontrar o seu caminho nessa perfeição dos deuses. Os deuses designam os papéis. Se você estiver encaixado no papel no qual você se destina, você está com uma vida razoável, contente-se com ela. Então, a grande dúvida do grego, a grande dúvida do período das mitologias, era saber qual é o meu papel no universo. A grande pergunta do homem naquela época era saber: será que eu estou desempenhando o meu papel no cosmos? Estou fazendo aquilo para o qual estou destinado? Porque eu não tenho querer, eu tenho que saber qual é, mas eu não posso escolher. Então, esse é o pensamento mitológico. Então, na concepção desses primeiros pensadores, o que há é o conformismo. Há a busca do seu lugar e o conformismo com o lugar em que está. Uma primeira vida a ser vivida, não importa o que eu faço, o que vale a pena mesmo é fazer, desempenhar o meu papel e, de preferência, agradar aos deuses. Porque se eu desagradar os deuses, eles vão me castigar, né? Então, o primeiro pensamento. Depois, o pensamento evolui, o pensamento filosófico ele evolui. Então, os filósofos começam a pensar um pouco mais na forma da criação. Começam a pensar como que surge o universo, como é que as questões naturais se desenvolvem, como é que nós surgimos aqui na Terra, do que nós somos feitos, do que é feito o universo. Será que ele é feito de água? Será que ele é feito de fogo? Será que ele é feito de terra? Será que ele é feito de ar? As questões filosóficas passam a ser um pouco mais abstratas. Já não se pergunta mais qual é o seu papel no universo, mas quer saber um pouco mais de onde vem o universo. E a dúvida que passa a perquirir o ser humano é: eu sou parte deste universo? Sendo parte deste universo, o que me cabe fazer? Essa segunda questão mitológica, a segunda questão pré-filosófica, que a humanidade passa a se preocupar. Depois vem o nascimento propriamente dito da filosofia, né? A partir de Sócrates, em especial, as questões deixam de sair da discussão estratosférica, né, de onde veio o universo, do que ele é composto, e o Sócrates traz essas questões para a Terra. Ele percebe que as coisas são mais relevantes se forem respondidas no aqui e no agora. Que a filosofia
o pensar, o propor ideias, será mais útil se responder às necessidades do agora. E esse é o papel de Sócrates. Ele passa a investigar com os seus compatriotas, com os cidadãos, o cidadão comum, com o cidadão das escolas, das academias. Ele passa a discutir com essas pessoas qual é o pensamento de cada um de nós sobre os pontos que estão no nosso dia a dia. Quando uma pessoa chegava para o Sócrates e falava assim, eu estou muito chateado com o meu amigo porque ele me traiu. Sócrates parava, voltava para o sujeito e falava assim, você está chateado com seu amigo porque ele te traiu. Mas me diga uma coisa, o que é amizade? Aí já desconcertava o sujeito. Porque amizade é você fazer o que o outro precisa, estar à disposição do outro, quando o outro precisar, você também ajudar, o outro te ajudar. Aí o Sócrates constrói. Bom, então isso aí me parece que é uma troca de favores. Então talvez você esteja chateado porque ele não atendeu a sua troca de favores. Mas isso não é amizade. O conceito de amizade é mais puro. O conceito de amizade envolve, inclusive, aceitar as decepções. Envolve aceitar que o seu amigo não faça aquilo que você achou que coubesse a ele fazer. Mas que nem por isso você deixa de gostar, porque ele é o seu amigo. Então, o Sócrates traz para o dia a dia as perguntas importantes. O que é amizade? O que é o amor? O que é estar do lado? O que é companheirismo? O que é justiça? O que é a ingratidão? Ele passa a trazer questões filosóficas para o dia a dia. E, com isso, o pensamento humano passa a se preocupar com essas questões. Então, neste mesmo caso do sujeito, ele já começa a se perguntar, horas, então quer dizer que eu estou não chateado com o meu amigo, mas talvez eu esteja chateado com outra questão. Ou talvez ele não seja meu amigo, eu que não estou sabendo situar. Então, passa a fazer perguntas que vão tirar a pessoa da situação de conforto em que estava até então. É uma outra forma de pensar. Então, a vida, a preocupação da vida, no ponto de vista de Sócrates, é conhecer a essência das coisas. A partir de Sócrates, a filosofia passa a se voltar a saber o que é a essência das coisas. E não mais as coisas abstratamente consideradas. Quer saber o que é o conceito em si, que vale incondicionalmente. Não basta a amizade do irmão. Se é amizade, tem que ser para irmão, conhecido e desconhecido. Não basta ser amizade entre presentes. Se é amizade, tem que ser entre presentes e ausentes. E assim ele quer buscar o conceito da essência. A partir daí, outras escolas filosóficas vão se desenvolvendo. Como dizem um dos professores, normalmente os filósofos surgem, montam nas costas daquele que surgia até então e tentam ou desconstruí-lo ou se aliar a ele. E a partir daí surgem as correntes filosóficas. A partir de Sócrates vem na sequência Platão, Aristóteles, outros tantos. Aí vem todos os filósofos da Idade Média, da Idade Moderna, do Iluminismo. E vamos chegar ao longo da... Dentre as várias propostas de vida que vale a pena ser vivida, nós vamos encontrar, por exemplo, o hedonismo. Nós vamos encontrar pensadores que dizem, ora, se a vida é apenas a nossa existência, que ninguém nos garante o que vai ser depois que nós morrermos, o melhor é que tiremos da vida tudo o que há de bom que ela possa nos oferecer. O conceito da doutrina hedonista é: aproveite o dia de hoje como se for o último. Não se preocupe com as consequências dos seus atos, porque depois que acabar, que chegar a morte, nada mais existirá. A consequência disso é que a pessoa passa a se preocupar única e exclusivamente com o seu prazer. Não importa as consequências dos seus atos, não importa quem ele precisará ferir
para ter prazer. Não importa quem ele precisará ofender para se sentir bem. Não importa quem ele irá prejudicar para ter o que ele precisa para o seu bem-estar. Esse é o pensamento hedonista, que é o fundamento do pensamento materialista. O pensamento hedonista, o pensamento materialista, tem a mesma essência. Não tem a compreensão de que existe a vida após a existência material. Se toda a nossa experiência de vida se resume a uma existência corporal, tudo que nós façamos aqui, que seja para o nosso prazer, que seja para o nosso bem-estar, sem se preocupar quem estará ao nosso lado. Porque a hora que morrer, acabou, terminou. Então, o melhor é que você viva intensamente enquanto está vivo. Essa filosofia começa a dominar a Idade Média, começa a dominar toda a Europa, começa a dominar toda a região de influência política no mundo. Nós vamos ver nos regimes absolutistas dos reinados de toda a Europa, este é o pensamento dominante. Materialismo, hedonismo e o imediatismo. Porque eu quero o meu prazer e quero o meu prazer agora. Não é para depois, é para já. E a partir deste pensamento, nós vamos criar estamentos dentro da sociedade. Nós vamos ter pessoas que têm o poder, pessoas que têm a condição de subjugar o outro para obter aquilo que ele quer, para obter aquilo que ele precisa para o seu bem-estar. E ele não está preocupado se aquela pessoa que ele vai subjugar, que é o seu servo, que é o seu empregado, que é o seu escravo, ele não está preocupado se aquela pessoa tem os seus desejos, porque ela vive em razão das suas necessidades, sua, de quem tem o poder. A partir deste ponto de vista, a sociedade fica dividida entre quem manda e quem cumpre as obrigações. A partir do pensamento espiritualista, que surge dentro do conceito espírita com Allan Kardec, 1857, nós vamos perceber uma nova proposta da vida que vale a pena ser vivida. A preocupação de Kardec foi compreender os fenômenos espirituais quando eles nasceram, quando eles surgiram. Se a gente for lembrar, é de conhecimento geral, mas talvez alguém não se recorde, o movimento espírita, o surgimento da teoria espírita, surge após os fenômenos das mesas que estavam girando lá na França, surge após uns fenômenos que estavam acontecendo na América do Norte, quando algumas meninas observavam dentro da sua casa que a parede rangia, estalava, ouviam toques na parede. E aí eles começaram a perceber que havia fenômenos que não eram explicáveis exclusivamente à luz das leis materiais. Eles começaram a perceber que havia fenômenos que estavam acontecendo que a ciência não conseguia explicar. Por que a parede está estalando? Se não se tem nenhuma força, não tem nenhum calor, não tem nenhum magnetismo que justifica que ele está lá. Por que a mesa está dando respostas a perguntas que estão sendo feitas? A partir da observação desses fatos, o pedagogo Allan Kardec começa a perceber que há inteligências que estão atrás desses fenômenos. Ele percebe que aqueles fenômenos não estão ocorrendo por mera diversão, que aquilo não é um mero fenômeno da natureza observável e a ser comparado, a ser contemplado. Ele começa a observar que ali havia razão, ali havia inteligência, ali havia uma filosofia. E a grande pesquisa, o trabalho de pesquisa de Kardec foi compreender. Então, a partir de entrevistas, a partir de estudos, a partir de conhecimento dessas mensagens que chegavam, o Kardec conseguiu construir, sistematizar toda uma linha de pensamento sobre assuntos variados que demonstravam de imediato que a vida prevalecia após a morte do corpo. A primeira informação que nós conseguimos após os fenômenos
mediúnicos, dos primeiros fenômenos que ocorreram com a doutrina espírita, foi a comprovação de que nós sobrevivemos à morte do corpo. A primeira constatação. Isso fez ruir a razão do materialismo. Porque todo o pensamento materialista, hedonista, imediatista, era baseado em um só fundamento. A vida acaba quando o corpo morre. Justamente por isso, tudo que você fizer, vale a pena fazer agora. A partir do momento em que nós descobrimos com os espíritos que a vida não acabava com a morte do corpo, todo o fundamento da teoria materialista rui. E aí Kardec passa a ver, passa a enxergar, passa a perceber na nova doutrina que surgia uma nova proposta da vida que valia a pena ser vivida. Ele começa a extrair das mensagens dos espíritos uma nova proposta filosófica, uma nova sugestão para nós humanos da vida que nós deveríamos viver, aquela vida que valeria a pena vivermos. E na sistematização dessas ideias, ele vai perceber, ora, isso está muito claro na sua obra O Céu e o Inferno. Está muito claro. Para quem gosta de ler, é muito agradável a leitura da obra O Céu e o Inferno. Porque ali ele deixa muito claro o conceito da justiça divina. Ele mostra ali com a sua capacidade de argumentação e depois com os exemplos práticos, como é que se sistematiza a justiça divina. Em que sentido? As pessoas, os espíritos, que hoje estão em uma situação de bem-aventurança, os espíritos que estão felizes, os espíritos que estão tranquilos no pós-vida corporal, aqueles que estão tranquilos, estão com a consciência tranquila, se comportavam como quando estavam encarnados? Quais eram os seus hábitos? Como era a sua personalidade? Como era o seu modo de viver? E ele faz toda essa pesquisa. E ele vai fazer a comparação que nos permite concluir. Se eu quero estar junto com aqueles espíritos que estão em uma situação feliz, é recomendável, absolutamente recomendável, que eu haja como eles agiram. Por outro lado, se eu não me importo em estar na mesma situação daqueles que hoje sofrem muito no pós-vida material, que se arrependem do que fizeram, então não me importa se eu haja da mesma forma como eles agiram. Mas eu passo a ter o conhecimento da relação que existe entre as minhas atitudes e o meu futuro. Eu saio, portanto, da esfera de servidão, eu saio da esfera de sou manipulado pelos deuses e assumo a responsabilidade dos meus atos. Então, Kardec nos mostra, pela teoria dos espíritos, pela filosofia nova trazida com a doutrina espírita, que nós somos responsáveis pelo nosso destino. O nosso destino atual, como consequência de atos passados, e o nosso destino futuro, como consequência dos atos passados, somado aos atos atuais, determinando as consequências futuras. Então, mostra que nós não somos joguetes em mão de deuses ou de Deus, mas temos a responsabilidade pelas nossas ações, a determinar o nosso futuro. Então, nessa obra, O Céu e o Inferno, nós vamos ter esse código da justiça divina, esse código penal da justiça divina, de uma forma muito clara, e nós compreendemos como as situações se propõem. A partir daí, surge uma proposta. Quem não quer ser bem-aventurado? Quando nós mergulhamos interiormente, dificilmente um de nós vai dizer negativa. Dificilmente alguma vai dizer, eu não me importo com o dia de amanhã. É muito mais esperado que a grande maioria de nós diga, eu quero ser feliz no amanhã. Eu quero estar em boas condições amanhã. Eu quero ter um futuro melhor.
Normalmente esse é o nosso desejo, ter um futuro melhor. Ora, se é assim, vem uma nova proposta. A proposta de vida, a vida que vale a pena ser vivida para que tenhamos um futuro melhor. E segundo a teoria dos espíritos, segundo a filosofia espiritual, nós vamos encontrar a correspondência desta filosofia, da vida que vale a pena ser vivida para termos um futuro melhor, a perfeita correspondência com a proposta de Jesus. Os espíritos nos afirmam, através dos médiuns, por experiências, por aquilo que vivem, pelo aquilo que experimentaram, pelas suas próprias experiências, a vida que vale a pena ser vivida para que se tenha um futuro melhor é a vida que Jesus nos recomendou. A vida que Jesus nos recomendou. Isso fica muito claro, por exemplo, em uma questão que está no mesmo livro, ou melhor, está no Livro dos Espíritos. Por exemplo, na questão 625 do Livro dos Espíritos, há uma pergunta lá que se faz assim: qual o melhor modelo que Deus nos enviou para nos servir de mestre e guia? Porque ali, neste capítulo, a partir das questões 600, 605 mais ou menos, Kardec passa a estudar as leis divinas. Ele passa a estudar como é que Deus rege o universo. Ele passa a estudar, portanto, qual é a vida que vale a pena ser vivida. E ele percebe que Deus, sistematicamente, ao longo de toda a história da humanidade, sempre designou espíritos superiores para revelarem a nós, a grande maioria dos seus filhos, qual eram as suas leis. Então nós vamos encontrar, antes mesmo de Moisés, mas em Moisés a sua maior expressão, Moisés, um enviado, um ser superior à média da população, que veio ensinar aquela mesma população qual a vida que deveriam seguir, quais condutas deveriam adotar, para que houvesse o bem-estar, para que houvesse a harmonia e para que houvesse a felicidade futura. Após Moisés, Jesus. Depois de Jesus, os Espíritos. Sistematicamente, Deus envia espíritos elevados para nos ajudar a seguir o caminho melhor. E de todos os enviados, segundo os espíritos, o mais perfeito foi Jesus. Então, quando nós conseguirmos compreender, querer e realizar a proposta de vida de Jesus, nós estaremos vivendo a vida que vale a pena ser vivida segundo a filosofia espírita. Segundo a convicção e o conhecimento dos espíritos que sabem que a partir da proposta de vida que Jesus nos ensinou, nós teremos um bem-estar no futuro, próximo e distante. E qual é essa proposta de vida de Jesus? Qual foi o modelo que Jesus nos ensinou? Quais as condutas, quais as posturas que, segundo Jesus, seria recomendado adotássemos? Nós vamos encontrar a proposta filosófica de Jesus, em especial no Sermão do Monte. No Sermão do Monte. Sem dúvida nenhuma, o Evangelho todo de Jesus, toda a sua proposta de vida, toda a sua experiência de vida é a proposta da vida a ser vivida. Desde o seu exemplo, desde a sua conduta, desde a sua entrega aos irmãos, desde a sua entrega aos necessitados, desde a sua adoração a Deus, desde o seu exemplo de fé nas obras do Senhor, desde a sua experiência, inclusive, diante das injustiças pelas quais ele foi alvo, tudo isso foi o exemplo da vida que vale a pena ser vivida. Mas ele deixou, de uma forma verbal e direta para nós, o ensinamento de uma vida que valeria a pena a gente viver no Sermão do Monte.
Então, quando nós compreendemos, conhecemos, antes de compreender, né? Quando nós conhecemos e compreendemos o Sermão do Monte, nós temos ali uma proposta de vida. Que se nós nos dedicássemos a empenhar e colocá-la em ação, teríamos a garantia, sob o ponto de vista da experiência espiritual, de termos dias melhores pela frente. E segundo Jesus, ele começa o Sermão do Monte com as bem-aventuranças. Ele começa a fazer proposta de vidas para nós a partir das dificuldades que a gente enfrenta. São as famosas bem-aventuranças. Nós, óbvio, que não vamos tratar de todas aqui. Mas tem as famosas, né? Bem-aventurados os aflitos, bem-aventurados os pacíficos, bem-aventurados os mansos, bem-aventurados os misericordiosos. Então, o que ele está dizendo com essas bem-aventuranças? Primeiro, bem-aventurados, o que ele está dizendo é: segue por este caminho. Você que passa pela aflição, você que passa pela angústia, pela perseguição da justiça, continua firme no seu propósito. Quando ele fala bem-aventurado, é óbvio que Jesus não está falando para ele, você está feliz. É óbvio que não, mas ele está falando, continua na sua luta incessante por este caminho que você atingirá a felicidade. A bem-aventurança, portanto, não é um estado de felicidade, mas é o comportamento pelo qual se adquirirá esse estado de bem-aventurança. Quando a gente compreende que o Sermão do Monte não é, portanto, em si a chegada, mas sim o caminho para a chegada, fica mais fácil compreendê-lo. Então, bem-aventurado o humilde é porque, através do exercício da humildade, se adquirirá a paz. Bem-aventurado o aflito, porque, através da compreensão da necessidade da sua aflição, você atingirá o seu novo equilíbrio. E você deixará de precisar da aflição. Bem-aventurado o pacífico, porque através da paz, através da harmonia, se conquista a paz, se conquista o equilíbrio. Então não é o estado de chegada, mas de caminho. Por isso, bem-aventurado é avante, continua, estão no caminho. Dentre as bem-aventuranças, a que eu destaquei em especial, para a gente aprofundar um pouquinho, não muito também, porque o tempo não nos permite, é a bem-aventurados os misericordiosos, né? Aqueles que têm misericórdia. Compreender esta proposta de vida é muito importante para nós. Se eu aceito que os Espíritos nos trouxeram a experiência de sucesso, se eu aceito que eles nos ensinaram que a experiência de sucesso é aquela que Jesus propôs, e se eu compreendo que Jesus disse para ter sucesso, seja misericordioso, eu já percebo que para ter bem-estar, para ter uma consciência tranquila, para ter o sossego no futuro, é necessário que eu adquira a virtude da misericórdia. E a virtude da misericórdia está intimamente relacionada com a música que o Domingos cantou. Que tratava do quê, gente? Perdão. Ser misericordioso é perdoar as ofensas. É não ter para com o seu irmão nenhum rancor, nenhum motivo de discórdia. E Jesus deixou isso muito claro para nós em diversas passagens. Não só neste trecho, quando ele fala bem-aventurados os misericordiosos, mas ainda no mesmo sermão adiante, quando ele fala assim, e mostra a importância do perdão, quando ele fala, se você vai fazer a sua rogativa a Deus, se você vai apresentar no altar a sua oferta, mas chegando no altar, você se recorda no seu coração de que tem algo a resolver com o seu irmão, ele coloca como prioridade. Primeiro você vai e resolve com o seu irmão. Depois você volta e faça a sua oferta a Deus.
A dizer, é mais importante você se acertar com o seu irmão que está a caminho do que tentar a conexão com Deus. Primeiro, porque você não vai conseguir, não é? Porque essa conexão com Deus somente vai ser possível quando o seu coração estiver puro. E enquanto houver a mágoa, enquanto houver o rancor advindo da mágoa ou da contrariedade sofrida com seu irmão, não vai ser possível. Então ele nos ensina, nos dá a receita do bolo. Antes de tentar a conexão com Deus, resolve com seu irmão. E ele fala, e ainda de uma forma enfática, repetitiva, como um bom mestre, né? Repete a lição até que o seu tutelado a compreenda por completo, com diversos exemplos que tratam do mesmo assunto. Ele repete, olha, se você tem alguma coisa a resolver com o seu irmão, resolve enquanto está a caminho com ele. Resolve enquanto está a caminho com ele. Por quê? Pode ser que ele te conduza até o juiz, e o juiz vai mandar te prender. E você não vai sair de lá enquanto não pagar o último centavo. E o que vai acontecer? Nós estamos mostrando, nós estamos aprendendo com Jesus o quê? Simbolicamente. Olha como Jesus tinha a magia ele, numa imagem costumeira, numa imagem corriqueira, por quê? Problema judicial entre vizinhos, entre irmãos, né? Muito corriqueiro. Quem trabalha no fórum sabe o que eu estou falando, não é? Todos os dias tem lá alguém acusando alguém, demandando contra alguém, e esperando que o juiz condene esse alguém a uma reparação, a uma situação qualquer. Normalmente é um fato corriqueiro. E Jesus pega um exemplo corriqueiro e nos ensina a lei da reencarnação, sem que a gente se dê conta. Porque naquele momento Jesus está falando assim, olha, aproveita a encarnação aí, resolve os seus débitos com ele agora. Sabe por quê? Porque se vocês não se resolverem nessa encarnação, o juiz, as leis divinas, vão te conduzir a uma nova prisão, uma nova reencarnação. E você não vai sair deste ciclo de reencarnações enquanto não pagar o último centavo. Então Jesus já estava nos dando a fórmula. Olha, é mais importante a gente ajustar as nossas arestas aqui e agora. E aí ele nos ensina a importância de não julgar. Tanto que ele fala assim, se alguém bater na face esquerda, oferece a direita. Óbvio, de uma forma alegórica, mas ele está nos ensinando, não se preocupe em ser o justiceiro. Ofereça a paz. Quem te agride está agindo de violência com você. Oferece a outra face, oferece o oposto. Oferece a situação de brandura, oferece a situação de paz. Porque é na situação de paz que vibra o seu coração. Se diante da agressão eu respondo com igual agressão, eu viverei instantes de rancor, viverei vibrações de rancor durante o tempo em que for necessário, enquanto não se resolver essa tensão. Se eu ofereço a outra face, eu vivo a situação da paz, do perdão, do equilíbrio. Eu já não sou refém daquela agressão. Quando eu respondo, eu me torno refém. Eu fico sequestrado pelo fato. Eu sou prisioneiro da energia movimentada em prejuízo. Agora, se eu perdoo, eu ofereço a outra face. Eu me liberto. Eu saio do sequestro. Eu sou liberto do cativeiro. Jesus estava nos propondo que, através de gestos simples, mas efetivos, de paz, de perdão, nós nos libertamos dessas situações que poderiam nos levar a sucessivas reencarnações até que se resolvesse como uma forma final.
E não julgar é muito importante. É muito importante. E aqui eu trago um conceito que é um outro assunto, mas é muito interessante e relaciona-se com isso. Não cabe a nós nenhum tipo de julgamento. Por mais que a gente ache que está dominando os fatos, ou seja, por mais que eu ache que eu tenho razão, por mais que eu ache que o outro tem razão, ou por mais que eu ache que o outro não tem razão, eu não faço da missa nem um terço. Eu não tenho conhecimento dessa causa. Eu não tenho o conhecimento dos fatos que estão envolvidos com essa situação. Eu posso até, mal e mal, conhecer os fatos atuais. Mas eu não conheço todos. E eu vou dar um exemplo, com exemplo talvez eu seja mais claro do que eu estou sendo na teoria. Imagine uma situação de casal, ok? Uma relação de casamento. Em que, quem que vai ser o agressor? A mulher, então, vai. Em que o marido, sistematicamente, um abençoado, resignado, ouve da mulher pérfidas acusações de que ele é traidor, de que ele não presta assistência ao lar, de que ele é incapaz de resolver os problemas. Constantemente ele é bombardeado pela esposa de que aquilo ele age com uma forma equivocada e ele é o problema do casal. E qualquer um que ao longo da encarnação, acompanhaste este casal, seria capaz de testemunhar: este homem é um santo que está encarnado. Nem este santo tem o direito de fazer julgamento de que ela está agindo de forma errada comigo. Ou eu não mereço passar pelo que estou passando. Por quê? Ele pode conhecer o presente. Ele pode conhecer tudo o que aconteceu do dia que ele conheceu a esposa nesta encarnação até o presente dia. Mas ele não se recorda do que aconteceu daqui para trás. E os julgamentos divinos não se limitam a uma encarnação. A apreciação de Deus sobre nós, sobre os nossos comportamentos, toma em consideração o conjunto de todas as nossas encarnações. Eu disse todas. Aliás, não fui eu que disse. Isso está escrito no Livro dos Espíritos. As encarnações são solidárias entre si. Expressa exatamente isso. Todos os nossos atos desta encarnação se fazem refletir nas sucessivas. Então, nós somos avaliados por Deus pelo conjunto das nossas encarnações. Deus pode, portanto, olhar, e somente Deus, pode olhar para aquela mulher e dizer: ela melhorou bem, ela melhorou bem. Sabe por quê? Porque lá na outra encarnação, ela matava sem pestanejar. Olhava para ela, ela matava. Não chegava perto, resolvia no disparo. Hoje, ela só ofende. Ela melhorou. E ele? Ele também melhorou. Olha lá. Essa situação completa das várias encarnações, só Deus tem a condição de conhecer. Por isso não nos cabe julgar. Por isso Jesus também disse: não resista ao mal que se tente fazer a você. Não resista. Ou seja, não entre nesta vibração do mal. Não gere violência após violência. Não entre no clima da desarmonia. Ofereça a outra face. Saia. Ame o inimigo. Ame. Ofereça o oposto. São propostas de Jesus para que nós tenhamos um melhor aproveitamento da nossa vida. Para que nós não precisemos cair na mão do juiz, para nos prender e a gente só sair da prisão, das vidas, das encarnações, dos ciclos encarnatórios, quando estivermos perfeitamente purificados, íntegros, perfeitos.
Né? Agora, como disse o Adriano semana passada, né, para quem esteve aqui, não tem outro jeito de fazer, gente. Não é conhecendo, não é estudando, não é tendo a compreensão disso que nós evoluímos. É agindo, é arregaçando as mangas, é oferecendo a outra face, é perdoando efetivamente. 70 vezes, 7 vezes, se assim for necessário. Não é? Seguir a proposta de vida de Jesus é, segundo a informação dos Espíritos, a melhor proposta de vida. A que vai nos garantir a tranquilidade e a felicidade permanente no futuro. Ok? Dúvidas? O tempo foi o meu acusador hoje. Chegamos ao fim do meu tempo. Mas eu poderia responder se houvesse alguma dúvida, algum ponto que não ficou muito bem esclarecido. Alguém tem alguma dúvida? Todo mundo entendeu tudo ou ninguém entendeu nada? Fica todo mundo silencioso, né? Então tá ótimo. Obrigado, então. Até a próxima.